Boa noite, irmãos. Que alegria podermos estar na casa do Senhor para esse momento de culto, momento de adoração. Todos os irmãos são bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração. Vou convidar o Rogério a nos dirigir a Deus uma oração. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Depois da oração, nós vamos bendizer a Deus com o hino de número 304, tá? Vamos orar com o nosso irmão Rogério. Glorioso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por estarmos reunidos na Tua casa, casa essa chamada de oração, para juntos, ó Deus, com Teu povo, o povo escolhido, lavado no mais precioso sangue da cruz, te louvar, te bendizer, te exaltar. Queremos nesse instante te agradecer, ó Deus, pelas incansáveis bênçãos dadas a nós durante essa semana, pela proteção, pelas lutas do dia a dia, mas pelas vitórias alcançadas em Cristo Jesus. Nesta hora, Senhor, queremos colocar o nosso culto nas Tuas mãos, ó Deus, dirigindo todos os atos dele, e que aqui, ó Senhor, possamos vir para te louvar, te engrandecer e ouvir a Tua palavra. Abençoa-nos, Pai, pois somos imperfeitos, mas queremos que o Senhor nos aceite, ó Deus, como Tu tens nos aceitado, e que os nossos louvores, ó Deus, encontrem no seu coração, ó Deus, nas suas narinas, abrigo, apreço e atenção. Fique com o Teu povo reunido, ó Deus, na terra nesse momento, abençoando cada um de nós, para que a Tua graça e a porção da Tua misericórdia nos acompanhem sempre. Pois nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o hino de número 304. Santa paz e perdão é as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é amor de Jesus.
Mais uma vez, curva a tua fronte, fecha os teus olhos, oremos ao nosso Deus. Pai, nós louvamos o teu bendito nome. Pela tua bondade infinita, concede a nós o privilégio, ó Deus, de estarmos na tua casa, reunido com os nossos irmãos em torno da tua bendita palavra, para meditar na mesma e tirar dela, Senhor, instrução, tirar dela o consolo, também a exortação, a disciplina para as nossas vidas, segundo o teu querer, segundo a tua bendita vontade. Nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos, que também, ó Deus, tiveram o despertamento, a disposição de saírem dos seus lares, embora sabendo que é o Senhor mesmo que faz com que todos Carlos, nós lembramos, ó Pai, do irmão Natanael, da dona Terezinha, nós nos lembramos, ó Deus, de outros que não fazem parte do nosso convívio diário, mas que estão em leitos hospitalares, sofrendo, vivendo momentos desesperadores, ó Deus, que o Senhor os visite ali também, levando o consolo, levando a cura, a transformação. Rogamos ao Senhor pelos médicos, ó Pai, todos os profissionais da saúde que têm atuado principalmente nesse contexto pandêmico, que o Senhor os fortaleça também, os anime, ó Deus, e que o Senhor se mostre a eles, por intermédio do testemunho da Tua palavra, de crentes, ó Pai, alcance essa classe para o Teu louvor. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 6, versículo de número 1 ao de número 6. Nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Oséias capítulo 6, versículo 1 a 6. Já está na tela. Nos diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei
e os meus juízos sairão como a luz. Eu quero destacar, meus amados irmãos, o versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós vamos ainda louvar e bendizer a Deus com o hino de número 298. E você que veio com seu dízimo preparado para consagrar no gasofilácio, poderá fazê-lo nesse momento. Da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais abalará. Enquanto louvamos a Deus, você pode também consagrar seu dízimo, sua oferta, para o louvor do nosso Deus. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele a alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou, sustenta pedras vivas e abraça e quando o vento surge em plena luz, a glória do edifício será no Rei Jesus. Este edifício santo que visa teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, e muitos pecadores aqui em contrição se tornem degustando da sua habitação. Nós vamos convidar a Dona Maria Divina a nos dirigir a Deus em oração de louvor, gratidão ao Senhor por os dízimos, pelas ofertas, pela igreja. Me chama muito a atenção, meus amados irmãos, a última estrofe desse hino, que diz assim: neste edifício santo que visa ao teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. A igreja, meus amados irmãos, tem esse objetivo também de nos congregar, mas também de congregar a outros. E para que isso aconteça, é necessário sim que nós sejamos fiéis a Deus nos nossos dízimos, sejamos dedicados nas nossas ofertas, e com certeza Deus usa todas essas coisas para a expansão do seu reino. Oremos com a nossa irmã. Deus santo, Deus bendito, Deus de misericórdia, Deus santo, santo, santo. Só o Senhor é digno, ó Pai, de receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Ó Deus imutável, Deus de graça, abençoa, Senhor, cada vida que aqui está. O Senhor conhece, ó Pai, as necessidades de cada um. Que a tua misericórdia, ó Deus, nos alcance.
Que a tua misericórdia, ó Deus, nos transforme. Que sejamos, ó Deus, templos da habitação do teu Santo Espírito. Que o nosso proceder, ó Deus, glorifique o teu nome. Que a nossa vida, ó Deus, fale que o Senhor é esse Deus maravilhoso, esse Deus imutável, esse Deus que se compadece de nós, esse Deus que conhece as nossas necessidades, ó Pai, antes mesmo de expressá-las. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de estarmos na tua casa, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Abençoa, Pai, cada irmão que ofertou. Que a tua graça os assista, Pai, pois o Senhor conhece as suas necessidades. Visita, ó Deus, os irmãos que se encontram enfermos. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pela restauração, pela resposta às nossas orações, por tantos irmãos que se encontram enfermos, abatidos. De modo especial, Senhor, eu glorifico o teu nome pela vida do meu sobrinho, do Renato, que o Senhor operou tantos milagres e agora ele está conosco, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Deus de glória, Deus de louvor, Deus bendito e Deus amado. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita, Senhor, o nosso louvor, que a tua palavra, ó Deus, traga mudança em nossas vidas, que sejamos incomodados, ó Deus, com aquilo que temos feito que te afronta, ó Deus. O Senhor sonda os nossos corações. E que nós possamos glorificar o teu nome, ó Deus, exaltar-te, bendizer-te e falar desse amor maravilhoso de teu unigênito Filho, ó Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário, mas que ressuscitou e que vive, e com ele todos nós morremos, ressuscitamos e vivemos para a honra e glória do teu nome. É no nome de nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo que nós agradecemos, louvamos, bendizemos e exaltamos teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter 2 louvores nesse momento. Depois o nosso irmão Tiago estará trazendo a mensagem aos nossos corações. Mas eu gostaria de informar os irmãos que no próximo sábado, dia 17, eu já tenho feito contato com alguns idosos da igreja e tenho convidados para estarem aqui na parte da manhã. Agora eu não lembro o horário, mas das 8 horas, depois até o final eu lembro o horário, né? Eu não sei o horário, não lembro o horário que eu marquei com os irmãos, se 8 ou 10 horas, mas nós vamos realizar a celebração da ceia. E eu gostaria de contar com os idosos da igreja. Tem alguns idosos que não têm podido estar conosco à noite, outros têm estado. Mas no próximo sábado, então, a gente realiza a celebração da ceia com os idosos, aqueles que puderem vir, né? Nós vamos estar com a colaboração do Tiago, tocando, cantando conosco, e aquele momento mais para os idosos mesmo, né? Se você tem um idoso lá, e convida ele, traga ele para que possamos celebrar junto à ceia do Senhor. Irmãos, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui para cantar ao Senhor depois de tanto tempo. Acho que a última vez que eu participei do louvor aqui na igreja foi em 2019. Acho que nem foi ano passado. Então, hoje, quando eu estava vindo para a escola dominical, fui buscar minha sobrinha. Ela está morando agora bem longe aqui da minha casa. E aí, enquanto eu estava vindo, ouvindo o louvor no carro, pensei, nossa, vou pedir oportunidade ao pastor hoje para a gente poder cantar ao Senhor, e Ele nos concedeu, nós somos gratos, e gratos ao Senhor por estarmos aqui guardados na graça de Deus, amém? Vamos ficar de pé para a gente cantar ao Senhor em espírito e em verdade, com o nosso coração, com a nossa alma, gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse momento que tem sido tão difícil, nós temos oportunidade de andar seguros nas mãos do nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos em espírito,
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Esse próximo e último cântico, eu não sei se ele é tão conhecido dos irmãos, mas ele diz que a gente aprende muitas coisas, né, com Deus. A gente aprende que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem um propósito em todas as situações, mas um dia chegam situações que nos pedem para que a gente prove, para que a gente viva isso que a gente tem aprendido. E durante os momentos difíceis é muito complicado, né? A gente continuar crendo que Deus está à frente de tudo, a gente continuar dizendo que Deus é bom, mesmo quando a resposta de Deus não é aquela que a gente queria ouvir, né? Quando a gente escuta o não de Deus, quando a gente é obrigado a esperar sem saber o que vem pela frente. Mas essa música diz que nessas situações Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa
gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem nos sustentado e por isso nós podemos cantar que mesmo em situações difíceis nós sabemos que o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus e nós continuamos a confiar em Ti, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de cantar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, dessa vez não no livro de Eclesiastes, a gente vai dar uma pausinha hoje em Eclesiastes. Eu convido você para abrir comigo sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 11. Alguns textos das Sagradas Escrituras, eles podem ser bem inquietantes. Eu confesso que por algum tempo no seminário esse foi um texto que me tirou o sono algumas vezes. Livro de Juízes, capítulo de número 11. Convido você para acompanhar a leitura comigo a partir do verso 29. Vamos até o verso de número 40. Nos diz assim a palavra do Senhor: o voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade, Manassés passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás.
E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra que foi lida, palavra que é viva e eficaz, e nós te rogamos, Pai, que o Senhor fale conosco através dela. Toma as nossas mentes em tua presença, os nossos corações, não permita que nós tenhamos outro propósito a não ser aprender de ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Displicência. Você talvez já ouviu essa palavra. Talvez já tenha até visto a aplicação dessa palavra a alguma pessoa próxima. Talvez essa palavra já tenha sido aplicada até mesmo a você. Eu queria te contar uma história sobre displicência. Há alguns bons anos, quando eu era criança ainda, ali na cidade de Uberlândia, me lembro que na escola nossa professora pediu uma vez que nós pudéssemos escrever uma história que fosse acontecida conosco ou com algum conhecido, uma história que tivesse graça ou não, mas que fosse fruto do desatento, da displicência. E eu me lembro de uma história que uma colega de classe contou a respeito de uma situação pela qual uma amiga de sua família havia passado. Essa mulher havia viajado para os Estados Unidos, para a cidade de Nova York. Era a viagem da sua vida, ela havia guardado dinheiro para isso. E chegando então na cidade, obviamente ela quis conhecê-la. E ela pegou um mapa, conta-se a história, e saiu ao redor do hotel para conhecer a cidade. E ela se demorou mais do que o planejado. Em determinado momento no seu passeio, ela sentiu fome e foi atraída então por um cheiro, um aroma muito agradável que ela sentiu no ar. Em uma das ruas da cidade, ela viu uma pequena porta e, levada pela fome, pastor, e pela displicência, ela entrou por aquela porta e, para surpresa dela, ela viu prateleiras e balcões com os mais variados tipos de biscoito. Ela pegou alguns dólares, comprou alguns biscoitos e, por fruto da sua displicência, após pagar pelo que ela havia comprado, ela saiu daquela pequena loja mordendo um daqueles biscoitos. Quando, para sua surpresa, a moça que estava no caixa veio correndo ao seu encontro e lhe disse: me perdoe, mas esses biscoitos são para cachorro. Por sua displicência, ela comeu algo que não deveria ser comido. Por sua displicência, ela enfrentou uma consequência. Quando nós olhamos para a história de Jefté, nós vamos perceber que, por sua displicência, ele não comeu comida para cachorro. Ele experimentou uma coisa muito mais severa. As consequências foram muito mais tristes. E assim como aconteceu com Jefté, caso nós sejamos cristãos displicentes, nós corremos o risco de nos encontrarmos em apuro e em situações nas quais nós não gostaríamos de estar. A história de Jefté tem início muitas décadas antes do que nos é narrado aqui no livro de Juízes, no capítulo 11. A história de Jefté, ela remonta, assim como a história da nação de Israel, ao período da conquista. O homem, o juiz Jefté, ele tem a sua história forjada em meio a uma tensão que é muito clara no livro de Juízes e uma tensão que é muito clara nos nossos dias.
Ou nós assumimos o compromisso de servir a Deus com integridade de vida, ou então nós vamos sucumbir diante das tendências da nossa época e do ambiente no qual nós estamos. E a escolha de Israel, frente a essa tensão, nem sempre foi a melhor. E qualquer semelhança com os nossos dias, infelizmente, não é mera coincidência. O livro de Juízes nos fala sobre a conquista da terra prometida. Quando o povo de Deus se prepara para entrar em Canaã, nós vemos o cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus, cerca de 400 anos antes a Abraão. O Senhor disse a Abraão que lhe daria uma terra que seria sua herança, uma terra onde a sua descendência, que seria extremamente numerosa, poderia descansar. Essa promessa foi reafirmada novamente a Josué, o homem que foi incumbido pelo Senhor para fazer este povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 2, o Senhor diz o seguinte: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A promessa de possuir a terra fora dada cerca de 400 anos antes. Nos dias de Josué, o Senhor reafirma essa promessa. Era necessário apenas que os israelitas tivessem fé para expulsar os habitantes da terra, como o Senhor já havia anunciado que deveria ser feito. A terra de Canaã era posse de Israel por direito. No entanto, o povo não confiou no Senhor. E quando nós vamos para o capítulo 1 do livro de Juízes, nós vemos o fracasso de 9 tribos de Israel, que temendo mais aos cananeus do que ao Senhor, e por consequência da sua falta de fé e da sua desobediência, não expulsaram os povos que habitavam nessa terra, e posteriormente se viram pressionados e influenciados por essas nações. Por conta da sua falta de fé e da sua desobediência, Israel foi influenciada pelas nações pagãs e passou então a servir outros deuses. A ira do Senhor se acendeu contra a nação e Ele mesmo entregou os israelitas na mão dos seus inimigos. Porque Deus é um Deus mau? Não, porque Ele queria colocar o seu povo à prova. É nesse contexto que a história de Jefté se desenvolve. Jefté é o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos amonitas. Apesar de ser um juiz aprovado pelo Senhor, porque ele manteve a terra em paz por cerca de 6 anos, Jefté, na maioria das vezes, é lembrado por causa do seu voto impensado, fruto da sua displicência em conhecer ao Senhor. Diante de tudo isso, eu quero chamar a sua atenção, então, para o tema da nossa reflexão nessa noite: os perigos da displicência. E, a partir desse texto, eu quero apresentar a você 2 argumentos centrais, dos quais o primeiro nos leva a concluir que cristãos displicentes adoram a Deus de maneira equivocada. Cristãos displicentes adoram a Deus de maneira equivocada. Meus irmãos, no livro de Juízes, tudo está relacionado à adoração e aos motivos e lealdades do coração. No final do capítulo 21, lá no final do livro, nós somos informados de que nesses dias não havia rei em Israel, então cada um se desviava pelo seu caminho e fazia o que julgava ser reto aos seus próprios olhos. Durante toda a trama de Juízes, durante todos os eventos narrados aqui, durante todo o período da conquista da Terra Prometida, embora Israel saiba quem é Deus, embora eles saibam que Deus é o Senhor, embora eles saibam o que o Senhor Deus requer do seu povo, os motivos e as lealdades do coração da nação se tornam idólatras. E o povo, em muitos momentos, age na contramão daquilo que o Senhor havia ordenado. Motivo pelo qual nós podemos concluir que Israel, sim, se prostituiu com a adoração aos deuses das nações pagãs. As nações que eles deveriam expulsar da terra de Canaã, mas que não foram expulsas por causa da sua falta de fé e pela sua desobediência,
e posteriormente se tornaram as suas opressoras. Nesse contexto, nós vemos que servos displicentes, servos que não conhecem o Senhor profundamente, em muitos momentos vão ignorar o agir de Deus na sua vida. Eles não vão atentar para as ordens do Senhor e, por consequência, vão prestar ao Senhor uma adoração equivocada. E essa adoração equivocada, muitas vezes, ou busca, ou então introduz inovações no culto que não foram pedidas por Deus e que tampouco serão aceitas por Ele. E é isso que Jefté está fazendo. O voto de Jefté é um tipo de inovação no culto ao Senhor que o Senhor não pediu. É um tipo de inovação que o Senhor não aceita. Nos dias de Jefté, a opressão que se abate aqui sobre Israel é a opressão dos amonitas. E a história desse povo é muito antiga. Quem são os amonitas? Você deve se lembrar da história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão e ele tem 2 filhas. Após então a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló se retira para a região de uma cidade chamada Zoar. E ele decide não habitar na cidade, mas ele habita numa caverna fora da cidade. Você pode ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 19, 38. As 2 filhas de Ló, temendo que a descendência do seu pai morra ali, porque elas até então não se casaram, elas decidem embebedar o seu pai e manter com ele relações incestuosas. E lá em Gênesis 19, 38, nós somos informados que os amonitas são a descendência do filho de Ló com a sua filha mais nova. E os amonitas vão se tornar opressores do povo de Deus. Essas opressões relatadas aqui, capítulo após capítulo de Juízes, elas são justificadas pelo próprio Senhor. No capítulo 2, o Senhor diz o seguinte, após o fracasso das tribos em expulsar os povos pagãos: assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. As opressões dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus, dos fenícios e de todos os povos pagãos sobre Israel são instrumentos utilizados por Deus para que o povo reconheça a sua idolatria, para que o povo reconheça o seu pecado, se arrependa e seja então restaurado. O texto que nós lemos está no centro de um dos muitos ciclos que nós temos no livro de Juízes. Esses ciclos são referentes aos juízes que o Senhor levanta. E aqui nós vemos então o ciclo de Jefté. Os eventos que precedem aqui o texto que nós lemos, aí a partir do versículo 1 do capítulo 11, nos mostra que havia uma contenda entre os filhos de Amon e os israelitas. Os amonitas argumentam e acusam Israel de ter tomado uma terra que era sua. Durante os primeiros 28 versículos, nós vemos aqui uma tentativa de resolução diplomática da contenda. No entanto, a diplomacia não foi o suficiente. Então os filhos de Israel se preparam para a batalha contra os amonitas. E é justamente aí que nós vemos no versículo de número 29, o autor bíblico nos falando que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. A expressão "o Espírito do Senhor veio sobre" é muito comum aqui no livro de Juízes. Ela acontece, por exemplo, com Otiniel, que é o primeiro juiz. E ela acontece também com Sansão, que é o último. Essa expressão "veio o Espírito do Senhor sobre", ela está diretamente relacionada a uma ideia de capacitação de Deus para que o juiz cumpra a missão que lhe foi incumbida. A descida do Espírito Santo aqui sobre os juízes é semelhante ao recebimento do Espírito Santo lá em Atos, como nós vimos hoje de manhã. Lá em Atos, o Senhor diz o seguinte: olha, vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Hoje de manhã nós vimos que essa descida do Espírito Santo, ela não está ligada a um poder pessoal, mas está ligada a uma capacitação. Então veja, o Senhor está capacitando Jefté para uma tarefa. Qual tarefa? Libertar o povo de Israel. Jefté é um juiz da nação. E é interessante nós pensarmos no que é juiz, porque a palavra que é traduzida para nós como juiz no português é a palavra hebraica sofetim. Sofetim está muito mais ligado à ideia de um libertador, de um condutor, do que um magistrado.
Então, Jefté foi chamado pelo Senhor para libertar a nação. Mas existe um problema aqui. Jefté não é o que hoje nós chamaríamos de um cristão verdadeiro. Isso é um problema. Nós poderíamos falar que Jefté é um semi-pagão. É um homem que, a despeito de ser israelita por nascimento, nós vimos aqui que ele habitou na tribo de Gileade, ele é proveniente da tribo de Gade. Embora ele seja israelita por nascimento, na maior parte da sua vida, Jefté vai viver entre os fenícios. Jefté vive entre um povo pagão. E não apenas isso. Jefté assimila a cultura e ele assimila a religiosidade desse povo. Mas a despeito disso, ele foi um instrumento escolhido por Deus para libertar o povo da opressão. Isso nos faz concluir que Deus realiza a sua obra, apesar daquilo que nós somos. A despeito daquilo que nós somos, Deus realiza a sua obra e nós somos meros instrumentos nas suas mãos. Embora Jefté seja um semi-pagão, embora ele não conheça o Senhor profundamente, o que Deus espera de Jefté, assim como ele espera de Israel, assim como ele espera de nós, é que esse homem demonstrasse uma espiritualidade corajosa e uma fidelidade restrita. Afinal, a promessa da terra já fora dada. Ele, como juiz, como condutor da nação, deveria confiar no Senhor e agir com fidelidade. Assim como eu e você hoje, como povo de Deus, devemos confiar no Senhor e agir com fidelidade. Ou seja, Jefté, que ainda não conhece o Senhor profundamente, deveria confiar no que Deus havia dito. Ele deveria confiar na promessa do Senhor. Porque o Senhor disse, lá em Josué 23, eu, vosso Deus, impelirei as nações pagãs e as expelirei de diante de vós, e vós possuireis a terra, como o Senhor, vosso Deus, tem prometido. O que se espera de Jefté, o que se espera da nação de Israel é espiritualidade corajosa para expulsar esse povo com fé, fidelidade restrita para não se curvar frente à idolatria. Veja que a promessa da terra, a vitória já está garantida há muito tempo. O povo, mesmo antes de Jefté, entretanto, não conhecia o Senhor como deveria conhecer. E por não conhecer o seu Deus profundamente, a nação de Israel, à semelhança dos seus juízes, se entregou à idolatria. Jefté é um desses juízes. Ele foi expulso da terra do seu pai por seus irmãos. Ele é filho de uma prostituta. Ele é israelita de nascimento, mas ele não conhece a Deus tão profundamente como deveria. Mas apesar das suas debilidades, ele foi um instrumento escolhido por Deus para libertar o seu povo. A capacitação do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele. No entanto, isso não foi suficiente para manter a sua fidelidade. Jefté, que certamente acertou em muitos momentos durante a sua liderança, estava agora prestes a cometer talvez o pior dos seus erros. E nós veremos então que um homem sobre quem o Espírito do Senhor desceu, se tornou um líder displicente, que adorou a Deus de maneira equivocada, fazendo um voto errado sobre todas as perspectivas, um voto impensado que marcaria para sempre a sua história. Os votos, assim como os sacrifícios, eram parte da expressão cultica da adoração de Israel. Eles eram compromissos nos quais o homem dedicava a si mesmo, ou algo que lhe fosse valioso para o Senhor. Votar ao Senhor em Israel é algo comum. Era algo que ocorria com frequência, de maneira que o próprio Deus estabelece as diretrizes para os votos. Talvez um dos exemplos mais marcantes de votos seja o voto de Ana, a mãe de Samuel. A Ana promete ao Senhor que, recebendo dele um filho, ela então o consagraria a Deus. Isso era um voto.
Apesar de bastante comuns, os votos eles não deveriam ser realizados de qualquer maneira, ou de maneira impensada, como era o caso de Jefté. Por quê? O Senhor havia estipulado normativas para a realização desses votos. Se você voltar na sua Bíblia no livro de Números, capítulo 30, você vai ver o Senhor falando como os votos devem ser realizados. Era necessário pensar muito bem a natureza do voto. Por quê? Caso a pessoa não cumprisse, ela estaria incorrendo em uma falta grave diante do Senhor. Lá em Deuteronômio 23, o Senhor diz o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. No Novo Testamento não temos estipulações para votos. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, nos diz o seguinte: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, o que passar disso vem do maligno. Nós não precisamos votar, nós precisamos ser sérios na nossa postura. Mas quando nós voltamos à história de Jefté, nós vemos que ao sair para a batalha contra os amonitas, em uma atitude de adoração equivocada, ele realiza um voto displicente, um voto irresponsável, um voto impensado. O problema nesse caso aqui não está no voto em si, mas no tipo de voto. O problema não é votar ao Senhor, mas a forma como ele votou. E aqui nós precisamos fazer uma pausa e trazer esse princípio para os nossos dias. Votar a Deus no Antigo Testamento é uma expressão de adoração, é algo cultico. O problema com Jefté não é votar ao Senhor, mas o tipo de voto. Assim, quando nós trazemos esse princípio para os nossos dias e aplicamos isso à vida da igreja, é necessário que nós pensemos em como está a nossa prática de adoração. O problema da maioria das igrejas evangélicas, não só no Brasil, mas no mundo hoje, não é a adoração, mas o tipo de adoração que é prestada a Deus. Assim como Jefté, muitas igrejas têm incorrido em inovações que não foram pedidas pelo Senhor. Inovações que são completamente avessas às Sagradas Escrituras. E inovações que não são aceitas por Deus no seu culto. Sabe por quê? Você, como cristão, não deve adorar a Deus da forma como você acha que deve adorar. O Senhor, nas Sagradas Escrituras, revela a forma como Ele quer ser adorado. As Escrituras são o princípio norteador do nosso culto. De forma que nós podemos adorar a Deus com elementos que são claramente descritos ou não são proibidos. O que passar disso não é aceito pelo Senhor. A adoração a Deus é determinada por Ele. Então nós precisamos pensar como nós temos adorado nosso Deus. Jefté adora a Deus de maneira equivocada, fazendo um voto impensado. E aqui nós podemos concluir, meus irmãos, que a lealdade de Jefté não está irrestritamente com Deus. Jefté acredita no poder de Deus, mas ele confia desconfiando, porque ele faz uma promessa: caso o Senhor me dê os amonitas, então eu oferecerei ao Senhor um sacrifício. A fé de Jefté foi uma fé parcial, a obediência foi uma obediência mitigada. E por não conhecer ao seu Senhor profundamente, Jefté oferecerá a Deus em adoração algo que é abominável ao Senhor. Versículo 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei holocausto. Jefté está oferecendo um sacrifício humano para o Senhor. Isso é uma oferta muito específica. Jefté está oferecendo um holocausto. O holocausto é uma oferta a Deus, que é colocada sobre um altar e é completamente consumida pelo fogo. A palavra holocausto aparece cerca de 250 vezes no Antigo Testamento, e em cada uma delas significa a vida de um ser entregue ao Senhor, mas em nenhuma delas é um ser humano. E Jefté está oferecendo para o Senhor uma pessoa. Nas religiões pagãs, o sacrifício de humanos era aceito, era relativamente comum.
Amonitas, moabitas, fenícios ofereciam sacrifícios humanos. Mas para Deus isso é abominação. Levítico 18, 28, o Senhor diz a Israel por meio de Moisés: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque, não profanem o nome de Deus, eu sou o Senhor. O sacrifício a Moloque era um sacrifício humano, as crianças eram queimadas em oferta a esse Deus. Moloque era um dos deuses dos amorreus. E esse tipo de sacrifício é uma prática abominável e inaceitável. Em Deuteronômio 12, o Senhor diz: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses. Jefté, por não conhecer ao Senhor tão profundamente como deveria, se tornou um homem displicente e agora ele está prestes a adorar a Deus de maneira equivocada. Se a atenção no livro de Juízes repousa sobre a questão de servir a Deus com integridade de vida ou sucumbir frente às tendências da época, nós vemos que nesse momento Jefté não serviu a Deus com integridade. Ele se deixou levar pelos costumes pagãos. No entanto, a gente vê a graça de Deus mesmo nesses momentos. O Senhor levantou esse juiz, ainda que imperfeito, para libertar a nação de Israel. Quando nós vemos Jefté, que é o líder do povo, se desviando do Senhor de uma maneira tão feia, nós poderíamos pensar que o Senhor faria cair sobre o povo a iniquidade do seu juiz. Mas não. O Senhor já havia determinado a liberdade desse povo. Lá no capítulo 10, no versículo 16, nós vemos o arrependimento de Israel e as Escrituras nos dizem: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Deus não reteve a sua compaixão e libertou o povo, utilizando como instrumento um homem imperfeito, displicente, que o adorou de maneira equivocada. Jefté se tornou sim o libertador do povo, ainda que as suas ações nesse momento sejam de todas condenáveis. E a ação de Deus aqui nos mostra duas importantes conclusões. Em primeiro lugar, Deus não precisava de Jefté para libertar o povo, porque ele já havia prometido libertar o povo antes de levantar Jefté. Mas Deus escolhe usá-lo, a despeito dos seus erros. Isso nos mostra que a batalha é do Senhor. E Ele usa os instrumentos que Ele quer. Apesar da idolatria de Jefté, apesar de Jefté realizar um voto que o Senhor não pediu, um voto que o Senhor não aceitou, o Senhor utiliza esse homem. E aí eu preciso fazer uma aplicação para nós que somos líderes. E você que é líder do povo de Deus, preste bem atenção. Assim como o Senhor não precisava de Jefté para libertar o seu povo, hoje nós também não somos necessariamente insubstituíveis na obra do Senhor. Ninguém é insubstituível. Sabe por quê? O que Deus realiza, Ele realiza a despeito de nós. Ele realiza apesar de nós. O Senhor nos dá a graciosa oportunidade de liderar o seu povo, mas nós não somos insubstituíveis. Portanto, você que é líder, observe a sua adoração. Observe o culto que você tem prestado a Deus. Porque o que está em jogo não é só a sua vitalidade espiritual, mas a saúde da igreja que está sob a sua responsabilidade. A segunda conclusão que nós chegamos aqui é que Jefté nos aponta para a necessidade que nós temos de Jesus. E aí você pode me perguntar como nós podemos ver Jesus nesse texto. É simples, Jefté é um juiz, é um libertador, mas ele falha, ele tem pecado, assim como eu tenho e assim como você tem. E Jefté nos mostra a necessidade que nós temos de Cristo, porque nós precisamos de mais do que um líder humano para nos resgatar. Nós precisamos de alguém que não tenha pecado, alguém que de fato possa nos representar diante de Deus e alguém que possa nos justificar com a sua própria vida. E esse é Jesus Cristo. Jefté nos mostra que sejamos líderes ou não, sejamos capacitados ou não, nós precisamos de Jesus.
Nós precisamos da ação do Senhor em nosso favor. E até esse momento, a história de Jefté é muito dramática. É muito dramática porque ele é um homem sobre quem o Espírito do Senhor veio, é um homem que está capacitado a conduzir Israel, mas é um homem que ainda assim adora a Deus de uma maneira equivocada. Agora, no entanto, meus irmãos, a partir do verso de número 34, nós vamos ver desenhado o maior drama da vida de Jefté. Esse instrumento imperfeito, escolhido e usado por Deus para libertar a nação de Israel da opressão amonita, saiu vitorioso da sua batalha. E quando eu olho para a vida de Jefté, eu chego à conclusão que às vezes o que pode nos acontecer de pior é o êxito em algumas batalhas da vida, a depender da forma como nós temos êxito. Jefté teve êxito na batalha porque o Senhor o conduziu, mas ele não entende isso. De alguma forma, para Jefté, a vitória sobre os amonitas está vinculada ao seu voto. E agora, após a sua maior vitória, que é motivo de alegria, Jefté terá a sua maior tristeza. E a ação impensada de Jefté terá então consequências não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas. E isso nos leva então ao segundo e último argumento da nossa reflexão nessa noite, pelo que nós podemos concluir que crentes displicentes sofrem com os resultados da sua adoração equivocada. Crentes displicentes sofrem com o resultado da sua adoração equivocada. A partir do verso 34, a história de Jefté é muito dramática. Ele derrotou de fato os amonitas e ele retorna para sua casa. No verso 31, ele havia prometido ao Senhor que quem primeiro saísse das portas de sua casa ao seu encontro em caso de vitória, seria entregue ao Senhor como um holocausto. A vitória de Jefté veio, mas por algum motivo ele vincula a sua vitória ao seu voto. É certo que a vitória de Jefté sobre os amonitas não tem nada a ver com esse voto impensado. Foi Deus quem libertou o povo. O Senhor já havia dito que libertaria a nação. E quando nós olhamos para a Escritura, o Senhor cumpre a sua palavra e Ele age graciosamente, misericordiosamente, poderosamente em favor de Israel diversas vezes. No Salmo 46, o Senhor diz: olha, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor tem poder para levar a cabo o seu plano de libertar os israelitas da opressão de Amon. Mas Jefté não entende isso. Para ele, a vitória sobre os amonitas está de alguma forma vinculada ao seu voto, voto que foi impensado, voto que foi temerário, voto que foi perigoso. E de alguma maneira, Jefté agora acredita que ele está obrigado a oferecer ao Senhor um sacrifício humano, como se Deus tivesse requerido isso. O problema de Jefté é que até esse momento é grande o bastante, porque ele está oferecendo a Deus algo que ele não pediu e algo que ele considera abominação, se torna ainda maior. Porque não é qualquer pessoa que sai das portas de sua casa. Quem lhe sai ao encontro é a sua própria filha. Até a Idade Média, a interpretação desse texto era muito simples. Os estudiosos das Escrituras olhavam para ele e chegavam à conclusão de que, de fato, Jefté prometeu sua filha e a entregou em holocausto. Essa interpretação, no entanto, passou por algumas variações. Alguns poucos estudiosos acreditam que Jefté não tinha o interesse de oferecer uma pessoa. Esses estudiosos dizem que a intenção de Jefté era oferecer um animal qualquer. No entanto, essa interpretação ela não se sustenta por 3 motivos. Havia uma estipulação quanto ao tipo de animal que poderia ser entregue em sacrifício. E nessa época não era comum que animais habitassem dentro de casa. Então Jefté não poderia estar falando de um animal.
Em segundo lugar, a forma como o texto hebraico foi escrita, ela não dá nenhuma base para que nós pensemos em um animal. Por quê? Jefté ele não utiliza um artigo e um pronome neutros, que seriam traduzidos como o quê, mas ele utiliza palavras que são claramente traduzidas como quem. Ele está falando de uma pessoa claramente. E por fim, Jefté não pode ter pensado em oferecer um animal, porque existe uma força vinculativa com a saída da filha de Jefté e o sacrifício. Veja, se Jefté está oferecendo ou pensando em oferecer um animal, por que ele se entristeceria com a sua filha saindo pelas portas? Ele olha para sua filha, aí no verso de número 35, e ele rasga as suas vestes. E ele diz à sua filha: olha, você me prostras por completo, você é a causa da minha calamidade. Por que Jefté se entristeceria tão profundamente se ele estivesse oferecendo um animal? Não. Jefté está pensando claramente em um voto de sacrifício humano. Existem pessoas que argumentam também que Jefté talvez tenha entregado a sua filha para servir no tabernáculo. Essa poderia ser uma opção se analisada isoladamente. O problema se encontra, no entanto, no verso 31. No verso 31, Jefté não fala de oferecer para o tabernáculo. Jefté fala de holocausto. E como eu disse aos irmãos, holocausto é uma oferta queimada. Ele é muito claro, ele é muito enfático. Quem me primeiro sair, oferecerei em holocausto. Esse tipo de sacrifício, meus irmãos, o sacrifício que Jefté está prometendo ao Senhor, era um tipo de culto particular e peculiar dos fenícios. Jefté viveu entre eles. E nós percebemos aqui que Jefté, que viveu grande parte da sua vida como um israelita de nascimento, mas como um pagão na prática, ele acredita, de fato, que o Senhor precisa ser adorado com algum tipo de oferta que seja tão cara quanto aquelas que foram sangradas e queimadas nos altares de Moloque e dos demais deuses pagãos. Jefté, por não conhecer ao Senhor tão profundamente como deveria, se tornou um líder displicente, e agora ele se torna um escravo das suas más escolhas, porque ele olha para sua filha e diz: eu fiz um voto ao Senhor e eu não tornarei atrás. Jefté conhece tão pouco a Deus que ele realmente acredita que o Senhor irá aceitar esse sacrifício. Jefté conhece tão pouco a Deus que ele adora o Senhor de maneira equivocada não apenas uma vez, mas duas. Ele vota ao Senhor e ele está compromissado em cumprir o seu voto. E todo esse problema está relacionado à idolatria do coração. O coração de Jefté é idólatra. Sabe por quê? A lealdade de Jefté não está com o Senhor, mas está com a sua própria palavra. Jefté acredita que o Senhor deu a vitória parcialmente, mas para ele, a sua vitória está vinculada ao voto. O coração de Jefté é idólatra. Ele deu lugar de destaque aos costumes da época, ao seu próprio senso de justiça, à sua autonomia, e ofereceu ao Senhor um voto que seria um tipo de complementação ao poder de Deus. E essas coisas se tornaram ídolos, e essas coisas fizeram dele um escravo. Um homem displicente, um homem que não conhece ao Senhor, se torna escravo da sua insignificância, se torna escravo da sua ignorância e dos seus próprios erros. Jefté, infelizmente, foi influenciado não apenas pelos códigos morais pagãos, mas também pelo entendimento pagão a respeito da eficácia das obras de justiça em relação ao caráter de Deus. O voto de Jefté, meus irmãos, é errado, não apenas porque ele oferece a Deus algo que é abominável, mas porque com esse voto ele vincula a sua vitória sobre os amonitas à ação de um ser humano. Jefté acredita que para a libertação de Israel é necessário o poder de Deus, mais alguma coisa. Essa é a versão antiga do que nós ouvimos dos nossos dias como dar uma mãozinha para Deus.
Jefté conhece tão pouco o Senhor que ele acredita que está fazendo o correto. E aí nós vemos uma falha no discipulado da família de Jefté. Porque por não conhecer ao Senhor, Jefté não ensina a sua filha quem é o Senhor, porque a sua filha também não conhece a Deus, e ela fala: faça de mim o que o Senhor prometeu. E as consequências da ação de Jefté agora repousam sobre a sua vida e sobre a vida de sua filha. Fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. A lealdade de Jefté não está com Deus como parece estar. A lealdade de Jefté está consigo mesmo. Jefté está adorando a Deus da maneira que ele acha que deve ser adorado, não da maneira como o Senhor pediu para ser adorado. Jefté vai oferecer um sacrifício opulento ao Senhor, um sacrifício que sob nenhuma perspectiva seria aceito. A filha de Jefté se entrega resoluta ao triste desfecho da sua vida. Ela também não conhece ao Senhor como deveria. Ambos acreditam aqui que de fato estão adorando a Deus, mas ambos estão equivocados. E aqui, quando nós olhamos cuidadosamente para os versículos finais, principalmente a partir do versículo 37, nós vemos uma outra possibilidade interpretativa. Muitas pessoas acreditam que o fato de ela chorar sua virgindade seria então indicação de que ela não foi sacrificada. No entanto, a virgindade aqui se encontra em uma posição muito interessante. Essa mulher, ela jamais se casaria, ela jamais teria filhos. E isso, para uma mulher israelita, era extremamente triste, porque esse era um dos objetivos principais de sua vida. As mulheres, nesse contexto, acreditavam e eram ensinadas de que uma das suas principais funções era se casar e ter filhos, e criar esses filhos para Deus. Ela não vai ter oportunidade de fazer isso. Ela se entrega, de maneira equivocada também, ao erro de seu próprio pai. Jefté não apenas, meus irmãos, realizou um voto irresponsável, um voto impensado, mas ele também levou esse voto a cabo. Cristãos displicentes que não conhecem bem o seu Senhor correm risco de tomar atitudes precipitadas, correm risco de adorar a Deus de maneira equivocada e de se tornarem escravos de suas más ações, como aconteceu com Jefté. A história de Jefté lança luz à nossa própria história e serve como uma solene advertência para que nós examinemos o nosso coração e identifiquemos onde estão as nossas lealdades. Se nós não conhecermos ao Senhor de maneira relacional, assim como aconteceu com Jefté, nós podemos não apenas oferecer a Deus uma adoração equivocada, mas também, a exemplo do que vimos na sua história, nós podemos sofrer com as consequências das nossas ações. A punição de Jefté foi muito rápida. Mesmo se Jefté não tivesse sacrificado a sua filha, se ele tivesse somente enviado sua filha para servir no tabernáculo, o que pelo texto não parece o caso, a sua única filha teria morrido sem se casar. Isso implica necessariamente no fato de que a linhagem de Jefté foi para o túmulo junto com ele. Esse homem não teve descendentes. Esse homem não teve alguém que levasse o seu nome para frente, porque a sua única filha morreu sem se casar e sem ter filhos. É evidente que hoje, caso nós incorramos em uma adoração displicente, uma adoração equivocada, nós não sacrificaremos os nossos filhos e filhas. Mas caso nós não estejamos com a nossa lealdade no lugar certo e não adorarmos a Deus com integridade de vida, nós poderemos sacrificar coisas extremamente importantes, como a nossa saúde espiritual e a vida da igreja. E diferentemente da filha de Jefté, a nossa saúde espiritual e a vitalidade da igreja, caso sejam prejudicadas e colocadas em perigo devido à nossa adoração equivocada, elas não receberão um solene lembrete de ano a ano. Muito pelo contrário, elas vão ficar, na verdade, como uma triste página na memória da nossa história. Portanto, sonde o seu coração, a forma como você tem adorado ao Senhor.
Gostaria de concluir retomando a ilustração do início. Os nossos equívocos e erros no tocante à adoração não possuem consequências tão simples e tão jocosas como entrar numa loja desapercebidamente e comprar algo que não deve ser comido. As consequências de uma adoração displicente são muito mais sérias e dizem respeito à nossa vitalidade espiritual e à vida da igreja. Jefté certamente acertou em muitos momentos. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, Jefté é relembrado na galeria dos heróis da fé. A fé de Jefté, no entanto, era falha, à semelhança da minha fé e da sua. A história de Jefté é extremamente relevante porque através dela nós percebemos que no decorrer da vida cristã, nós, sendo líderes ou não, em um momento podemos estar cheios do Espírito Santo do Senhor, mas se nós nos tornarmos displicentes, no momento seguinte, nós podemos nos afastar de Deus e agir como se nós não conhecêssemos o Senhor. Naquilo que nos é relatado aqui nesse texto, Jefté foi sim um líder, um homem displicente, um homem que adorou a Deus de maneira equivocada e que se tornou escravo das suas más ações. A história de Jefté serve de lembrete para nós, para que nós busquemos sempre servir ao Senhor com integridade, para que sejamos sempre atentos à sua palavra, prestando a Deus uma obediência irrestrita e uma adoração nos moldes que é direcionada por Ele, porque essa é a melhor opção, seja qual for a circunstância. Eu gostaria de aplicar essa palavra ao seu coração. Primeiramente, aos nossos irmãos que ocupam cargos de liderança. Jamais cometam o erro de achar que Deus terminou a sua obra na sua vida. Mesmo que você seja um bom orador, um excelente líder, um exímio professor de escola dominical, isso não significa que o seu coração esteja plenamente agradável a Deus. Deus realiza a obra apesar de nós. Cabe a mim e a você sondar os nossos corações, reconhecermos as nossas debilidades, as nossas limitações, buscar supri-las em Jesus Cristo. Em segundo lugar, a todos nós, crentes no Senhor Jesus, estejamos atentos às tendências da nossa época e cuidemos para que nós não sejamos influenciados por ela, a fim de que nós não ofereçamos a Deus uma adoração equivocada. Para que nós não incorramos nesse erro, nós precisamos investir tempo em uma relação pessoal com Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. E só existe um meio de conhecer a Deus: Sagradas Escrituras. Dedique tempo ao estudo das Sagradas Escrituras. Em terceiro e último lugar, não se torne refém das suas más escolhas. Todos nós, uma vez ou outra, mais cedo ou mais tarde, realizamos escolhas equivocadas. Mas ainda há tempo para arrependimento e há tempo para restauração. Porque as Escrituras nos dizem que se nós confessarmos os nossos pecados e as nossas falhas, Deus continua sendo fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça por meio da obra redentora do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, reconhecendo o grande perigo que nós temos, Pai, se formos displicentes. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor não nos deixe, Pai, ser cristãos eventuais, cristãos acidentais, cristãos que sejam displicentes e dispersos. Que nós possamos, Pai, de fato, viver uma vida de integridade com o Senhor. Que nós possamos prestar ao Senhor uma adoração que seja santa, porque segue os moldes daquilo que o Senhor prescreveu. Cuida das nossas vidas, cuida da nossa saúde espiritual, cuide da vitalidade da sua igreja. E nos dê, Pai, a condição de dia após dia avaliar o nosso coração. E assim como salmista nós te clamamos, Pai, se houver em nós caminhos maus, retire esses caminhos e nos guie pelos caminhos eternos. Essa é a nossa oração nos merecimentos de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quanto ao sábado, dia 17, então lembrei o horário, fui buscar lá em casa, às 10 horas. Às 10 horas, todos os idosos estão convidados a estar conosco para esse momento de culto e celebração da ceia. Mais uma vez, nós damos boas-vindas a todos os que nos visitam, você que está conosco pela primeira ou mais vezes, não é?
Hoje também ali fora a Bianca, o Rafael, filho do Samuel e da Rose, e a Bianca, esposa pela primeira vez. Deus abençoe Bianca, e vamos estar orando aí pelo pai da Bianca, que está passando por momentos também de tratamento, de saúde. São esses os avisos. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos orar mais uma vez. Mas antes da oração, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 71. Temos tempo ainda, meus amados irmãos, para cantar, e após o 71, o hino, nós estaremos então orando e assim impetrando a bênção. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se inteligente foi o meu viver, se me dispor a pelejar por ti, se temer teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado meu. Renova este pobre coração, ai, Senhor. Senhor, nos ajude a não sermos crentes displicentes, ó Pai. Que as nossas decisões não sejam irracionais, mas à luz da Tua palavra, ó Deus, decisões que glorifiquem e bendigo o Teu santo e bendito nome. Nós Te louvamos pela palavra que o Senhor traz aos nossos corações e rogamos que em tudo aquilo que fizemos ou fazermos e que seja pecaminoso, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave e nos dê, ó Deus, o entendimento, a sabedoria e a prudência para uma vida santa, uma vida pura, que glorifica o Teu bendito nome. Mais uma vez, Te agradecemos pelos irmãos, aqueles que nos visitam, ó Pai, pela primeira vez como a Bianca, que o Senhor, ó Deus, a fortaleça, a anime, também abençoe com ela o Rafael, ó Deus, que eles possam ter o entendimento e a compreensão da Tua bendita palavra. Nós rogamos que, na Tua graça infinita, o Senhor esteja alcançando também a vida, ó Deus, do pai da Bianca, dando a ele uma boa qualidade de vida, ó Deus, no aspecto físico, e que tudo concorra para o Teu louvor. Fica conosco, leve-nos para os nossos lares, dê-nos uma boa semana na Tua presença, e que as nossas palavras, pensamentos, ó Deus, atitudes sejam também para glorificar e engrandecer a Tua pessoa. Tudo isso nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Assim, meus amados irmãos, nosso culto está encerrado aqui na igreja. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar